Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Deixa eu repetir aqui para vocês, meus irmãos. Diz assim, ó: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Meus irmãos, nós estamos aqui numa live especial pela família. Infelizmente, meus irmãos, isso acontece. Você vê que Jesus está falando uma parábola, tentando ali ensinar para as pessoas, né, a importância de você perdoar, a importância de você, sabe, deixar as mágoas, as indiferenças de lado, e fala sobre Deus, né? Deus e o homem. Deus e o homem. Quantos de nós, meus irmãos, erramos e falhamos? Mas quando nos voltamos para Deus, a infinita misericórdia do Senhor vem sobre a nossa vida. E é isso que o Senhor está falando aqui. Sabe, a parábola do filho pródigo é sobre isso. Erramos, falhamos, temos as nossas falhas, temos os nossos pensamentos e desejos de ir embora, sumir, desaparecer, sabe? Mas sempre quando nos voltamos para Deus, apesar das nossas falhas e erros, Deus sempre vai nos receber. Essa é a mensagem do filho pródigo. Mas trazendo aqui para o lado da família, isso acontece, meus irmãos, também em muitos lares. Você vê, o pai tem 2 filhos. O mais moço, ele pede ao pai, né, os bens, a parte dele, porque ele queria ir embora. Ele queria sair ali debaixo das asas do pai, né? Ele queria viver a sua vida. E por que falo mais novo? Porque o mais novo é sem experiência. Quantos de nós, meus irmãos? Você que é pai, você que é mãe, talvez você é jovem ainda, não passou pelas adversidades da vida, mas o pai, a mãe, enfim, uma pessoa mais vivida tem mais experiência. O mais novo não, né? Um jovem, um adolescente, normalmente ele não tem aquela experiência. Tem lá as suas adversidades, as suas lutas, mas não a experiência que o pai e a mãe têm. O avô, a avó, o tio, a tia, você está entendendo? Então, por ele ser mais novo, ele pede a parte dos bens. Como se aquele dinheiro, como se aquela fortuna, entre aspas, aquele bem, nunca fosse acabar. E tem muitos pais, meus irmãos, que hoje ficam tristes com filhos, né? Mães ficam tristes com filho, porque a falta de experiência da vida acham que eles são super-heróis, sabe? Quantas mães às vezes tenta avisar para o filho: meu filho, não é assim, olha as má companhia, olha onde você está se metendo, meu filho, olha o que você está fazendo, sabe? Tem muitos pais que avisam. E tem muitas esposas também que avisam para o marido, sabe? Olha tuas companhias, olha o que você está fazendo, e vice-versa, marido com esposa. Sabe, meus irmãos, é muito ruim você ser mãe, ser pai, ser esposa, ser esposo, sabe? Ter alguém sobre a sua responsabilidade e não poder, ali, ó, como que eu posso dizer, aprisionar. Que a vontade meus irmãos,
sabe? Quando vem alguém que você sabe que vai se machucar, sabe que vai ferir. Porque nós percebemos, meus irmãos, sabe? Tem muitas mães que percebem, sabe, as amizades dos filhos. Tem muitas esposas que percebem as más companhias do marido e vice-versa. Então, se pudesse, sabe, o marido não sairia de casa, os filhos não sairiam de casa, iriam prender eles e falar, não, você não vai sair porque vocês vão se machucar, vocês vão sofrer. Então aquele pai ele não podia fazer nada. Por mais que ele soubesse que o filho era inexperiente. Ele ficou iludido com dinheiro, né? Achou que era muito dinheiro, achou que aquele dinheiro nunca iria acabar. E tem muitas pessoas assim, iludidas, meus irmãos, com má companhia, iludido com certas amizades. E por causa disso, às vezes se afasta daquele que às vezes o ama, né? Aquele filho, ele abandona o pai e o pai o amava. E tem muitas esposas, às vezes, se afastam do marido que a ama, né? O marido a ama. Mas às vezes se envolve com coisas ou com pessoas erradas. Às vezes o marido se afasta da esposa que a ama, que faz de tudo por ele, né? Luta, ora, enfim, e acaba se afastando. E filhos também. Às vezes briga com os pais, xingam, se afastam literalmente. Não, eu vou viver minha vida, já sou maior de idade, não, você não manda em mim, não, eu não sou prisioneiro dentro de casa. E assim, meus irmãos, muitas famílias têm vivido. Esposa, sabe? Muitos marido com esposa, né? Esposa com marido, filhos, enfim, tem muitos lares, não é lares, né? Mas casas em que vive essa situação. Sabe, é como se um não tem poder sobre o outro. Na verdade, um deveria cuidar do outro. Um deveria ajudar o outro. Mas às vezes aquele que de repente está cego, iludido, seja com dinheiro, seja com pessoas, ou iludido porque às vezes ganha mais, ou às vezes porque tem uma posição, ou às vezes, sabe, tem um conhecimento melhor, acaba se afastando da pessoa que às vezes faz de tudo por ela ou faz de tudo por ele. Quantas são as famílias, meus irmãos, que têm perecido por causa disso? Quantos maridos abandonam esposa, esposa abandona o marido, filhos abandonam os pais, enfim, pais abandonam os filhos, enfim, meus irmãos, sabe? Um lar, uma família que às vezes se desfaz. Aqui foi o dinheiro, né? Foi os bens, achando que aquilo iria durar. Mas aquele dinheiro acabou, meus irmãos. Aquele dinheiro acabou. Por isso que eu sempre falo aqui nas orações, na live da família, eu sempre falo. A gente pode passar a luta que for, meus irmãos. A gente pode passar a adversidade que for. Talvez você está endividado, talvez você está desempregado, talvez você está doente, talvez você está enfrentando uma crise, uma situação muito difícil. Mas quando você tem alguém do seu lado que te ama, que ainda que não possa fazer nada por você financeiramente, sabe? Você está endividado, não é que a esposa pode te dar o dinheiro, não é que o marido pode te dar o dinheiro, mas o fato de estar ao seu lado, isso é muito importante. Porque aquele filho pródigo, quando, meus irmãos, ele perdeu tudo, ele se viu na lama, ele se viu sozinho. E a pior coisa que tem para um filho é se ver sem a mãe, sem o pai, a esposa sem o marido sem a esposa, sabe? Pessoas que estavam ali ao lado, mas simplesmente a pessoa abandonou, foi embora. Iludido por pensamentos, ou iludido com palavras, ou com atitude, com amizade. Por isso que eu falo, meus irmãos. A palavra do Senhor diz assim, as más companhias, né? As más conversações corrompem o bom costume. E é verdade. Às vezes tem ali o casal, né? Direitinho, a família, direitinho ali. Não estou falando que é perfeito, mas está ali. Às vezes, mais conversações. Às vezes ali, iludido com certas coisas, iludido com esse mundo aí. Iludido com esse mundo. Não, vou ser feliz. Não, eu estou sofrendo. Não, eu vou arrumar outra família. Eu vou viver de outro jeito. Eu vou ser livre. E acaba se tornando escravo. Pode ter certeza, meus irmãos. Não é, pastor, tá jogando praga? Não, não é praga não, meus irmãos. É a realidade. A gente vê, nós vemos aí muitos que às vezes saem
Muitos que se afastam, largam famílias e falam, não, eu quero ser livre, e acaba se tornando escravo. Acaba vivendo uma vida de sofrimento. Aquele jovem, né? Aquele jovem, ele fez isso. Ele partiu para uma terra distante. O que é uma terra distante, pastor? Meus irmãos, longe, sumiu, desapareceu. Sabe, às vezes tem muitas esposas pensando assim, eu vou embora, eu vou sumir. Eu vou sumir da vista dele. E ele também pensando a mesma coisa, os filhos pensando também. Sabe, às vezes vem, meus irmãos. Às vezes a pessoa está passando uma luta muito grande, às vezes o pensamento dele é ir embora, sumir, desaparecer da face da terra, ir para um lugar muito longe. Mas quando as coisas apertam, quando a situação fica difícil, também ficou para esse jovem aqui, a Bíblia fala que ele ficou angustiado, triste, porque é como diz o ditado, era feliz e não sabia. Sabe, meus irmãos, eu acho que uma das piores coisas que acontece na vida de uma pessoa é o remorso. É a pessoa cair em si e pensar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fui arrumar para mim? Por que eu fiz essa besteira? O que eu fiz da minha vida? Atitudes precipitadas que, às vezes, no desespero de ser feliz, de ser livre, de ser liberto, talvez agiu dessa forma, agiu dessa maneira, sabe? E de repente colocou tudo a perder. Aquele jovem, aquele moço, né? Ele perdeu tudo. Aquele filho mais novo, né? Ele perdeu tudo, acabou, não tinha mais ninguém. Ele tinha tudo, passou-se um tempo, não tinha mais nada. Por isso que eu falo, meus irmãos, não se iluda com más conversações. Não se iluda com nada e com ninguém. Pessoas que chegam para colocar, sabe, como diz, né? O mel na sua boca. Um doce na sua boca. Sabe, suavizando ali, ó, falando palavras boas ou suaves ao teu coração. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Porque o inimigo ele quer destruir famílias. É como diz o louvor que nós estávamos ouvindo antes da live, né? Quem estava em guerra era eu. Mas o inimigo é covarde. E ele quer tocar, sabe, em cada situação, em cada pessoa da nossa família. Para te atingir, ele é assim, ele é covarde. Por isso que nós temos que estar atentos e apercebidos para não cair na cilada do inimigo e na armadilha do inimigo. Mas Deus teve misericórdia. Tanto é que aqui diz, no capítulo 15, né? Lucas capítulo 15, no versículo 16, diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quer dizer, quando acabou o dinheiro, ele se viu tão na lama, ele se viu tão sem nada, que ele desejou comer o que os porcos comiam. Ele tinha tudo, meus irmãos. Por isso que eu falei, uma das piores coisas na vida de uma pessoa é o remorso. É a pessoa cair em si, meus irmãos. Infelizmente, né? Ou felizmente, quando a pessoa cai em si rápido, né? Quando a pessoa, não, o que eu estou fazendo? Não, vou fazer isso não, Senhor, me ajuda, me libertar disso. Agora, o pior é quando a pessoa, ela cai em si tarde, quando se vê numa situação dessa. Aí diz, no versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. Meus irmãos, ainda que seja tarde, pastor, cometi um erro, uma loucura, me afastei da minha família, xinguei a minha família, maltratei a minha família, pastor. Me afastei daqueles que realmente me amam,
realmente daqueles que acreditam em mim. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa dá mais valor às pessoas de fora do que da própria família, do que da própria casa. Eu sei que tem as adversidades, eu sei que às vezes tem situações difíceis, mas aquele filho, ele caiu em si, meus irmãos. Ele percebeu que o que ele tinha feito era errado. Como ele perdeu a herança, a parte dele, ele falou, não, pelo menos se eu voltar... Quer dizer, ele reconheceu o erro. O que faz muitas esposas, sabe, não se voltar para o marido, marido para a esposa, filho para os pais, pai para os filhos, é o reconhecer. Ó, briguei com você, gritei com você, te maltratei. Olha, acabamos brigando. Olha, eu expulsei você de casa, eu te maltratei, eu amaldiçoei você, sabe? Às vezes falta, meus irmãos. Às vezes não, falta reconhecer o erro. Muitas esposas, marido, filhos, pais não reconhecem os seus erros. Filhos xingando pais, maltratando os pais, sabe? Pais também, às vezes, instigando o filho, provocando a ira, a revolta. Tudo briga, tudo discute. Briga, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de amor. Sempre é cobrança, sempre... Isso eu falo vice-versa, marido, esposa, marido, filhos, enfim. E muitos não reconhecem. Olha, eu tenho que mudar com você, eu tenho que agir melhor com você, eu tenho que, sabe, me comportar melhor. Não reconhece. Mas ele reconheceu. E é isso que eu quero que você entenda, meus irmãos. Muitos lares estão sendo destruídos, estão se acabando por causa disso. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer ser o primeiro. É como uma briga, né? Há uma briga. Filho, pai, né? Esposa, enfim. Há uma briga. Irmãos, né? Enfim. E ninguém quer dar o braço a torcer. Um esperando pelo outro. Não, se não me pedir perdão, eu também não peço. Se não falar comigo, não fala. Aí ficam brigados. Aí ficam discutindo. Aí a gente viu aí, sabe, na televisão, as coisas acontecendo, sabe? E às vezes a pessoa desesperada porque às vezes a pessoa só dá valor quando perde, meus irmãos. Só dá valor quando perde, quando cai em si, às vezes tarde demais. Tarde demais. Tem muitos maridos que caem em si e falam assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha esposa? Aí quando vai tentar, meus irmãos, a esposa já foi embora há muito tempo. Você está entendendo? Caiu em si muito tarde. Esposas que às vezes, não, o que eu fiz? Perdi meu casamento. Quando vai ver, ó, o marido já foi embora. Não, o que eu estou fazendo com meu filho? Não. E quando vai ver, o filho já foi embora, já, sabe, foi embora, tá, foi estudar longe, vai ver a vida dele. E assim vai, meus irmãos. Se eu falar aqui, a gente vai ficar aqui direto falando sobre isso. Então nós temos que ser humildes para reconhecer os nossos erros, né? E como diz aquele louvor, né? Aprender, sabe, a amar não só os nossos irmãos, mas a nossa família. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. É pior do que aquele que amaldiçoa, que deseja o mal para os outros. Sabe, meus irmãos, nós devemos orar pela nossa família. Nós devemos orar por aquilo que Deus nos deu. Ah, pastor, mas é um mala sem alça. Ah, mas isso não presta. Mas essa daí não presta. Meus irmãos, devemos orar. Porque eu já vi Deus transformar pessoas. Eu já vi Deus transformar esposas, marido, filhos, transformar, meus irmãos, tirar do vício, tirar, sabe, de traição, de vida errada. Eu já vi. Eu tenho a certeza, eu creio na transformação, eu creio no poder de Deus. E eu tenho a certeza, se todos nós juntos orarmos, um pelos outros, nós iremos vencer. E se você está vivendo desse jeito, se você está vivendo dessa maneira, ah, pastor, mas eu peço perdão, ele não pede. Mas eu tento mudar e ele não muda. Vamos orar. Vamos orar, porque aquele coração ali, meus irmãos, aquele coração ali é de pedra.
Aquele coração ali não é só orar, não. Aquilo ali, ó, é Deus mesmo, é o Espírito Santo tem que tocar ali, porque só oração não surte efeito, não, né? O coração de pedra é só o Espírito Santo, como diz a palavra, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então não adianta você conversar, não adianta você com tuas palavras, não adianta ameaça, não adianta você amaldiçoar, não adianta você botar de castigo, não adianta você colocar medo, não. É o Espírito Santo, é Deus que vai convencer. E como é que Deus convence, pastor? Através da oração. O crer na manifestação dele na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Amém? Vamos orar pela nossa família? Eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Vamos orar, pois é momento de oração, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom e maravilhoso. Aqui estão pessoas, Pai, que talvez estão passando essa situação. De repente o marido foi embora, a esposa, os filhos, brigas, contendas, às vezes, Pai, palavras que machucam, que ferem, situações, Pai, de adversidades. Pessoas que têm vivido, Pai, talvez um dos piores dias da sua vida, talvez tenha sido o pior mês. E se não é o ano, Pai, aonde essa pessoa está sofrendo, talvez perdeu casa, perdeu família, perdeu a união, o casamento, enfim. E essa pessoa, Pai, sofre porque não há reconhecimento. O marido não dá o braço a torcer, o filho não dá o braço a torcer, a esposa não dá o braço a torcer. Essa família, Pai, às vezes está em pé de guerra. É um brigando com o outro, um amaldiçoando o outro. Ninguém se entende. Brigas e mais brigas todos os dias. E tem pessoas, Pai, que estão cansadas, precisam de ajuda. Porque não adianta para essa pessoa vencer na vida financeira se chega em casa e não tem paz. Não adianta essa pessoa, Pai, estar bem de saúde e chegar em casa e não ter paz. Porque ainda que essa pessoa esteja bem de saúde, a falta de paz no lar faz essa pessoa ficar doente. Ainda que essa pessoa prospere e tenha muito dinheiro, muitos bens, mas acaba se perdendo, Pai, a sabedoria, o entendimento. Essa pessoa fica estressada, aborrecido, fica triste e acaba desandando tudo no seu trabalho, na sua loja, nas suas vendas. Então a família, Pai, a família é a base. Claro, o Senhor é a base da nossa vida, o Senhor é tudo para nós, mas chegar em casa e ter paz, chegar em casa e poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, pegar logo no sono, como diz a tua palavra. Mas infelizmente, Pai, tem muitas pessoas que ficaram o dia todo matando um leão, aí chega em casa e tem que enfrentar outra luta. Tem pessoas, Pai, que passam o dia todo resolvendo as coisas, é médico, banco, é escola, e chega em casa, é outro aborrecimento. Tem muitas esposas, marido, filhos que não aguentam e não suportam. Meu Deus, que nesse momento o Senhor possa entrar com providência nessa casa e operar as tuas maravilhas. Minha irmã, meu irmão, estende a sua mão em direção em cada cômodo da sua casa. Se você está no trabalho, estenda as suas mãos em direção à tua casa. Senhor, vai tocando com as tuas mãos poderosas. Vai curando quem está doente. Se tiver alguém com dor de cabeça, dor de coluna, enfermo, com câncer, AIDS, diabetes, cegueira. Meu Deus, se tiver algum mal, alguma praga, um olho grande, inveja nessa casa, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Vai embora toda palavra de derrota, toda palavra de tristeza, angústia, depressão. Meu Deus, toca agora, Pai, na vida dessa pessoa. Passa com o teu poder, Pai. Que seja as tuas mãos, Pai, tocando na sala, no quarto, na cozinha, nos cômodos, Pai. E se tiver algum objeto que essa pessoa ganhou, ou alguma coisa, Pai, que está dentro dessa casa e é um motivo de briga, de contenda, alguma coisa, Pai. Porque talvez essa pessoa estava tudo bem, as coisas estavam funcionando, mas de repente aconteceu alguma coisa, Pai, no andar da carruagem em que começou as brigas, contenda, doença.
mas ainda que essa pessoa não saiba o que que é, mas o Senhor sabe. Então toca, Pai. Toca lá, Senhor, e repreende esse mal. Repreende, meu Deus, esse objeto, essa pessoa que de repente comeu alguma coisa, ou filho, ou familiar que recebeu alguma coisa na escola, na rua, um abraço de alguém, meu Deus, uma praga rogada, uma praga proferida. Meu Deus, repreenda esse mal, essa maldição em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos em direção à porta da entrada da sua casa. Senhor, acampa os teus anjos. Repreenda a inveja, olho grande, meu Pai. Não permita que entre, Pai, doença. Não permita, Pai, que o mal entre. Discussão, briga, espírito de separação, de contenda. Senhor, repreenda esse mal. Coloca os teus anjos acampados na nossa casa, Pai, na porta da nossa casa. Que entre, Pai, meu Deus, familiar, amigos, mas que o mal fique do lado de fora. Não, Pai, não aceitamos e não queremos mais. A nossa casa a ti pertence, a nossa casa é bênção do Senhor, Pai. O nosso lar é abençoado pelo Senhor. Por isso, Senhor, repreenda todo mal, toda seta, todo laço, toda inveja, olho grande, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que os teus anjos estejam acampados, guardando e abençoando. Restaura a tua casa, restaura essa família. Restaura o casamento, restaura o filho, seja liberto do vício, dos vícios, da maldição, da praga, da doença, das más companhias. Senhor, abre portas para quem está desempregado. Toca naquela causa, naquele processo. Restaura, Pai, essa família. Restaura, Pai, que haja amor, que haja união. Meu Deus, que haja amizade e que a inimizade, contendas, nunca mais entre nessa casa. Que o Senhor abençoe o nosso lar, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa família. Minha irmã, meu irmão, fale o nome da sua família. Isso, vai falando aí. Fala, Senhor, abençoa o marido, a esposa, o filho. Fala o nome deles. Senhor, que haja paz na minha casa. Que haja alegria no meu lar. Que o Senhor reina nesse lugar, Pai. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, meu Deus. Eu entrego a minha casa, a minha vida e a minha família em tuas mãos. Pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.